Olá, eu sou a Laia Dulles, você está assistindo Viveca e eu me propus a fazer um vídeo de perguntas e respostas, assim, num tom mais informal e às vezes participando de debates em grupos. Eu acabo pensando, nossa, isso dá assunto para um vídeo, mas assim, até eu parar e pesquisar e fazer direitinho acaba demorando. Por que eu tô falando isso? O canal ele chegou a 1000 inscritos, né? Fiquei muito contente com isso. Vocês são todos muito bem-vindos, né? Tenho recebido muitas sugestões interessantes de assuntos e pedidos. E aí eu fiz um postzinho aqui que algumas pessoas responderam como enquete, se prefere assuntos mais ocidentais ou mais orientais. E aí eu pedi que vocês me mandassem perguntas, de qualquer tipo de pergunta, em qualquer assunto, que eu ia me dispor em comemoração a esses 1000 inscritos, vocês. Eu ia me dispor a vir aqui gravar, tentar fazer um vídeo mais informal em que eu só lesse as perguntas e respondesse sem pesquisar. Então eu peço desculpas porque eu nunca fiz esse tipo de vídeo antes. Eu sei que é uma prática muito comum em vários canais do YouTube, mas eu vou tentar fazer aqui um jeitinho que talvez a gente possa conversar de um jeito mais leve e vocês sintam-se à vontade também para me dizer se gostam desse tipo de vídeo. E também para mandar mais perguntas, porque quem sabe eu vou, de quando em quando eu vou fazendo outros. Quando eu tiver um número bom assim de perguntas interessantes, eu faço esses vídeos mais informais. Então eu selecionei aqui algumas. A enquete sobre mais assuntos ocidentais e orientais, os orientais ganharam com 60%. De toda forma, isso me serve para eu saber o que vocês querem, o que vocês gostam. Eu não vou desconsiderar isso. Sempre que eu tiver uma pesquisa, eu vou tentar trazer para cá para um vídeo, né? Às vezes eu preparo palestras para locais que eu apresento, e aí a palestra que eu dou lá eu posso depois transpor um pouquinho aqui, dar um gostinho aqui, não a palestra inteira, porque acaba ficando muito longo. Mas então vocês vão estar, eu vou estar sempre atualizando com o que eu estou estudando, na verdade. Mas assim, eu saber o que vocês gostam também me ajuda a ter esse foco de procurar também fazer vídeos que sejam do interesse de todos. Então eu vou ler algumas perguntas aqui e vamos tentar responder. O Lucas Cardamone me perguntou: qual a sua visão sobre Rudolf Steiner e a sua doutrina antroposofia? Se eu tenho algo para falar a respeito. É uma pergunta que dá muita polêmica e é muito interessante, na verdade. Eu conheço pouco do Steiner. Eu li algumas obras dele, alguns pedaços de obras, assim, capítulos, né? Nunca me aprofundei muito. Mas eu tenho uma filha de 5 anos e ela desde os 2 anos estuda numa escola Waldorf que segue essa pedagogia que vem da antroposofia do Steiner. O Steiner eu acho que é uma figura muito interessante, ele faz um trabalho esotérico, espiritual muito bom, do meu ponto de vista. Ele é uma dissidência da sociedade teosófica, então o que eu vejo assim de problemático é que muitas vezes ele é colocado um pouco num pedestal, né? Steiner disse, então é isso, é verdade. E eu vejo isso sim um pouco complicado quando a gente, por exemplo, está lidando na pedagogia, na educação das crianças, às vezes vem as coisas do Steiner muito assim, mas ele disse, então é assim. Ele traz uma visão que vem da teosofia, mas que não é da teosofia de Blavatsky, que é uma visão que é de fato o que a sociedade teosófica se propõe, né? Trazer essas verdades subjacentes às grandes tradições espirituais e simplesmente trazer à tona através do estudo da religião comparada e do aprofundamento do caminhar espiritual. Então, por exemplo, quando a Blavatsky traz esse ensinamento da divisão setenária do corpo, o campo físico, o etérico, o prânico, ou Ti, né? Ou o campo astral, o plano astral, ou o corpo astral, depois o plano mental, a mente voltada para baixo, aos objetos concretos, a assimilação do mundo de Maya e a mente abstrata, intuitiva, voltada aos planos espirituais. Depois Buddha e Manas, que são o sexto e o sétimo, princípios. Isso é uma divisão setenária que a teosofia traz, mas que não é da Blavatsky, ela traz de tradições orientais e a gente na verdade encontra semelhanças disso em outras tradições, né? Então o Steiner, quando ele vem com essa divisão setenária, que é inclusive aplicada nas crianças, quando a gente observa o desenvolvimento do bebê, que ele é mais etérico e aí vai ficando mais astral, mais emocional, até o desenvolvimento da mente concreta ao longo da alfabetização, não é uma coisa que o Steiner inventou, né? Ele está trazendo isso de uma base, né? E muitas coisas que ele fala que são muito boas e muito bonitas,
mas que tem visões muito mais aprofundadas, por exemplo, na Yoga de Patanjali, no próprio budismo, que ele acabou rejeitando, ou nas tradições esotéricas ocidentais cristãs também. Então ele traz assim, a antroposofia, ela traz um pouco, no meu entendimento, pelo menos, eu posso estar enganada, ela traz assim uma coisa da teosofia revisitada pelo Steiner, né, a visão pessoal dele. E isso é muito comum de acontecer. Uma coisa que eu não acho legal é porque ele acabou rejeitando as tradições orientais, porque ele tinha uma inclinação de alma, uma inclinação interna mais ocidental, e isso é normal, isso acontece com todo mundo, todos nós que temos já algum vínculo com uma vida espiritual, com uma busca de alma, provavelmente a gente tem elos kármicos de vidas anteriores com certas tradições específicas, né? Aquela coisa que te atrai muito, que você gosta muito, não sabe porquê, ou que você tem uma grande facilidade, provavelmente é algo que você já teve contato antes, né? Então algumas pessoas se inclinam mais para as práticas de yoga, para o budismo, algumas pessoas gostam mais da mística cristã, algumas pessoas gostam mais daquelas coisas complicadas da cabala, da alquimia, do hermetismo, né? E o Steiner, ele era muito cristão, então ele pega toda essa base que ele adquire dentro da teosofia e ele reveste com outras leituras dele, o que eu acho muito bom, né? E ele reveste com a visão dele cristã. Então, por exemplo, eu vejo isso aplicado na escola da minha filha, quando as festas, por exemplo, o Natal, a gente fala muito dos anjos, a gente relaciona cada anjo com uma cor e cada cor com um elemento, né? A gente respeita o desenvolvimento criativo e espiritual da criança como um ser de vida pulsante, um ser humano perfeito em potencial ali latente, que vai se despertando ao longo do seu processo de encarnar e se desenvolver no corpo na infância, né? Então o Steiner, ele traz uma visão muito bonita, né, dos anjos, e uma visão muito cristã, que eu acho bacana. O único porém assim, que eu tenho é quando a gente fica muito engessado e acaba dogmatizando ele, achando que ele inventou a roda, quando na verdade não, ele trouxe uma releitura que pode ser válida, mas pode ser questionada, né? Só isso. Uma coisa que eu acho muito legal é que ele foi percebendo ao longo do estudo dele que as pessoas, os adultos, eles já estão muito cheios de condicionamentos, né? Então, quando surge essa ideia dele, essa oportunidade de criar uma escola, né, na fábrica Waldorf, por isso que se chama Waldorf, né? Foi um seguidor dele que era dono de uma fábrica e os trabalhadores da fábrica tinham filhos, e aí o Steiner falou, então vamos criar uma escola para essas crianças, né? E isso é legal porque a gente vê que a Waldorf, ela surge num ambiente social, não de pessoas da elite, privilegiados, mas de pessoas, de trabalhadores de chão de fábrica, né? E crianças ali cruas, sedentas de conhecimento. Então, na verdade, o conhecimento que eu tenho de antroposofia é mais por conta da escola da minha filha, e aí é uma visão mais da pedagogia voltada à criança, e por conta da visão da teosofia, né? Mas, de toda forma, como pedagogia, eu acho que esse olhar sensível para as camadas de desenvolvimento da criança e para essa noção de que o plano sutil, que o plano imaginário, que a fantasia infantil, que tudo isso é muito importante, tem que ser incorporado na prática e permitido que a criança tenha fluidez para o seu próprio caminhar e desenvolvimento, desde a fase mais física, né, mineral, vegetal, animal, a gente faz esses paralelos, né, até ela desenvolver o pleno intelecto e se tornar um ser humano em busca de algo espiritual, isso é muito importante, né? Então eu tenho muita gratidão, na verdade, por ter tido essa oportunidade da minha filha estar numa escola Waldorf. E por conta disso a gente acaba lendo um pouco do Steiner também. Só fazendo um adendo, eu gosto muito do enfoque que ele dá nos contos de fadas, né, e nas lendas, a lenda do Graal, os Cavaleiros da Távola Redonda, essa visão cristã da busca espiritual, que eu vejo que tem alguns textos do Steiner que incorpora esse tipo de abordagem. Eu gosto muito, eu acho que é um caminho muito válido a mística cristã. A gente só não pode ficar engessado, né, fechado.